Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? O ano passado o Samuel estava me lembrando, eu achei que era em 2011 que eu estive aqui, mas ele falou, não, foi ano passado. Vim fazer uma palestra aqui, uma quarta nobre, e foi muito bom. E também vim falar sobre dengue. Hoje, apesar do foco ser dengue, eu vou estar falando também sobre articulação intersetorial, né? Então, é um privilégio muito grande estar aqui, né, e estar compartilhando com vocês um pouco da experiência que a gente tem tido no trabalho de controle de doenças, né? A gente trabalha na SUSEM, a Superintendência de Controle de Endemias, então nós trabalhamos com o controle de doenças transmitidas por vetores. Então, são doenças que não são transmitidas de pessoa para pessoa, mas tem um vetor envolvido na cadeia de transmissão da doença, que pode ser um mosquito, pode ser um carrapato, pode ser um barbeiro, triatomínio, né? Pode ser qualquer vetor e que transmite a doença. Então, as doenças transmitidas por vetores mais comuns e que a SUSEM tem uma interface no controle são as seguintes: dengue, febre amarela, malária, que também é transmitida por um mosquito. Febre amarela também é transmitida por um mosquito. Doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral, né? E febre maculosa brasileira. Então, essas são as doenças que a SUSEM tem trabalhado na parte do controle vetorial, né? Então, o controle da doença passa pelo controle do vetor, porque se não tivesse o vetor, não teria doença. Se não tivesse o mosquito, a gente não teria dengue. Se não tivesse o mosquito Aedes aegypti, né? A gente não teria dengue. Então, essa especificidade que a gente trabalha requer muito estudo, muita experiência no trato com as populações que a gente trabalha, porque a gente precisa conhecer bem para saber os hábitos, as características de cada um, né? Se eu estou tratando com malária, é um jeito de estudar as características do vetor que está envolvido na transmissão. Se eu estou trabalhando com dengue, são outras características. Se eu estou trabalhando com febre maculosa, eu tenho que estudar carrapato, né? Eu tenho que conhecer o ciclo de vida do carrapato. Eu tenho que saber quais são os hábitos que ele tem, né? Se eu estou trabalhando com doença de Chagas, eu vou conhecer a respeito do triatomínio, do barbeiro, que vai transmitir a doença. Quais são os... Percebe? Então, é uma coisa bem específica. Mas a experiência acumulada vai dando para a gente uma certa facilidade de conhecer e de saber as formas de controle. Essas doenças... E também outras doenças, como hipertensão arterial, AIDS, diabetes, são doenças que estão relacionadas com o estilo de vida. São doenças que estão relacionadas com as condições de vida e com os modos de morar das pessoas. Certo? Então, a gente acaba conhecendo e estudando um pouco também desse contexto, né, que envolve a transmissão das doenças, né? E uma coisa importante da gente destacar é que, para controlar dengue e outras doenças também, nós precisamos de parcerias, né? Não adianta o poder público sozinho, ele não vai conseguir controlar a doença. Por que não consegue? Né? É sobre isso que a gente vai discutir. Não consegue porque a gente precisa... Ninguém controla a dengue sozinho, a gente precisa uma soma de esforços, né? Se a diabetes, se a hipertensão está relacionada com o estilo de vida, precisa a participação da própria população, não é? Não precisa a participação. Não adianta você ter informação sobre a doença, mas é preciso que a pessoa tenha hábitos, né, que vão interferir naquela doença, né?
hábitos de alimentação, hábitos de exercício físico, hábitos que condicionam o nosso modo de viver e o nosso estilo de vida. Todos nós, hoje, temos um estilo muito sedentário. Por exemplo, ficamos muito tempo sentados, né? Ficamos por causa das condições de vida que nós temos, né? Um exercício físico, um hábito mais saudável, muitas vezes a gente não tem nem tempo, não é? E as doenças relacionadas com isso começam a crescer muito, começam a aparecer. Mas, se a gente for falar da questão da dengue, a questão é maior ainda. Por quê? Porque dengue é uma doença que desafia a todos nós, porque é transmitida por um mosquito que se infecta com o vírus, né? Esse vírus se aloja dentro do mosquito no momento em que o mosquito se alimenta e acaba transmitindo a doença. Para transmitir a dengue, o mosquito tem que estar infectado com o vírus que causa a doença. Se você for picado pelo mosquito sem nenhuma infecção, se ele não estiver infectado, ele não vai fazer nada, né? Mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sobre essa questão da articulação intersetorial, vamos lembrar um pouquinho o que são redes intersetoriais. São aquelas que articulam o conjunto de organizações governamentais, não governamentais e informais, comunidades, profissionais, serviços, programas sociais, setor privado, bem como as redes setoriais com uma finalidade comum. Então, o que agrega as pessoas, né? O que agrega as pessoas, o que une as pessoas é ter um projeto comum. Nessas redes intersetoriais, o que é intersetorial? O setor saúde, o setor imobiliário, o setor de transportes, o setor de educação. Quando eu falo de rede intersetorial, eu estou falando de uma rede que une essas pessoas em torno de um objetivo comum. Nas redes intersetoriais nascem as ações intersetoriais, né? Que podem ser planejadas e executadas em conjuntos. Então, você pode perceber, se nós temos um projeto comum, nós ficamos unidos no planejamento dele, na execução, no desenvolvimento, na avaliação dele. Tá? Mas, veja, como que é importante a gente pensar nessas ações intersetoriais. Elas envolvem a participação de mais de um segmento no seu planejamento, na sua realização. Para o controle de dengue, isso é fundamental, né? Por quê? Além da participação da sociedade civil, do poder público e a população em geral. Então, é preciso que todos nós participemos das ações de controle. Para participar, a gente precisa conhecer quais são as ações de controle, o que eu preciso fazer. Eu preciso conhecer quais são as ações que me cabem, que estão afetas à minha área de influência, né? Então, eu sou um profissional de saúde ligado ao setor saúde, né? E vocês são ligados a um outro setor. Quando a gente fala em ações intersetoriais, nós estamos falando de juntar as ações em torno de um mesmo objetivo, de um projeto comum, né? E é por isso que a gente está aqui. Ninguém controla a dengue sozinho. Nós temos um Comitê Estadual de Mobilização contra a Dengue, da qual o Cresce faz parte. Então, nós estamos trocando figurinhas, né? O Cresce participa das nossas ações lá, né, enquanto Comitê Estadual de Mobilização contra a Dengue. Hoje, por exemplo, eu estou convidada para vir falar com vocês sobre sobre a questão da dengue, o controle da dengue e a necessidade dessa articulação. Então, se a gente não tivesse um comitê que agregasse pessoas, instituições, entidades e da sociedade civil, a gente não poderia estar aqui discutindo ações em comum, estratégias que a gente pode fazer em conjunto.
tá certo? O controle da dengue é um desafio para todos nós, porque ele não é um problema só de saúde. O controle da dengue é um problema de educação, de comunicação e de mobilização social. Então, em 2002, foi criado esse Comitê Estadual de Mobilização contra a Dengue. Além do CRESSE, quem mais participa desse comitê? Participa a Secretaria da Educação, a Defesa Civil do Palácio, a Secretaria de Comunicação, participa a Secretaria do Meio Ambiente, participa em outras entidades, como Metrô, CPTM, Artesp, Dersa, estou falando segmento de transporte agora, tá? Socicam, que administra os terminais de passageiros, né? Aqui em São Paulo e também no interior, em alguns municípios. SESC e Senat participa do nosso comitê estadual, tá? E, além desses, tem pessoal do poder público, tem também outras entidades que participam, como Sabesp, tá? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de mais algum. Bom, tem um grupo, a gente divide, tem um grupo empresarial, tem um movimento de mulheres que participa também, né? Esse movimento de mulheres, ele é relacionado à Federação Brasileira de Mulheres e à Federação Paulista de Mulheres, né? Eles participam com a gente também. Então, ele agrega várias entidades, seja do setor público, seja do setor privado, seja do setor empresarial, Fiesp também participa com a gente. Então, tem os conselhos de categoria profissional, como vocês, que participam com a gente, como o CREA. O CRM tem uma representação e outras representações. Então, vejam, a gente agregando todas essas pessoas, o comitê passa a ter uma função de ter um espaço de articulação e de definição dessas estratégias, né, de ação e de prevenção da dengue em conjunto com todos os segmentos. Para isso que existe esse comitê, para a gente juntar forças, para a gente pensar em estratégias de ação, para a gente pensar em maneiras que nós podemos intervir de uma forma preventiva e educativa no controle de uma doença que acaba levando a óbito muitas pessoas, e uma doença evitável. E epidemia de dengue é uma tragédia anunciada, a gente sabe que vai ter. E a gente pode evitar, a partir do momento que a gente une esforço, que a gente se organize para a gente evitar que essa doença possa levar muitas pessoas a adoecerem e morrerem também. Então, a dengue é uma doença grave, atinge milhares de pessoas todos os anos. Entretanto, seus danos podem ser evitados, né? Isso que eu acabei de falar. Agora, quais são as condições que são favoráveis para a transmissão de dengue em áreas urbanas? Porque o mosquito Aedes aegypti, ele está urbanizado, né? Ele não é um mosquito do campo, ele é um mosquito da cidade, tá? Então, ao longo do verão, são relacionados deslocamento de pessoas. Por que no verão a gente tem mais casos de dengue do que no inverno? Porque está relacionado com deslocamento de pessoas, circulação de mais de um sorotipo e infestação do mosquito, que as condições de clima e de temperatura favorecem a proliferação do mosquito, né? Então, num período quente e com umidade, em uma semana o mosquito se reproduz. Num período mais seco, ele demora um pouco mais de tempo, né? Então, o que mantém uma transmissão de dengue são essas condições. Férias, por exemplo, o pessoal se desloca muito, vai para um lado, vai para o outro. O vírus está dentro das pessoas, acaba também circulando, né?
às vezes mais de um sorotipo. A gente tem 4 sorotipos, 4 sorotipos que podem causar doença, né? Então, esse deslocamento, essa circulação de vírus e a infestação do mosquito mantém as condições aí para a transmissão da doença, né? Essa situação de dengue no estado de São Paulo desse ano, né? Esse gráfico, ele mostra desde 87 aqui, ó, até 2013. Então, aí um período de quanto tempo? 87 para 2013? 26 anos. É isso? Então, veja só. O que é importante a gente entender nesse gráfico é só o desenho, viu? Ó, ele cresce e ele abaixa, tá vendo? Ele cresce, ele abaixa. Ele cresce, ele abaixa. Tá vendo? Ele faz assim, ó. Ó. Percebe? Por isso que eu falo que as epidemias de dengue são previsíveis. Elas acontecem a cada 2 ou 3 anos. A cada 2 ou 3 anos. Então, veja vocês, esse pico que teve aqui foi 2010. E eles estão relacionados com a introdução de sorotipo. Ó. Aqui, em 87, 88, era o sorotipo 1. Depois, em 97, o sorotipo 2 foi introduzido. Depois, aqui, ó, 2002, 2003, 2001, sorotipo 3. E aqui, em 2010, sorotipo 4. Hoje, a gente tem os 4 sorotipos circulando no país. E no estado de São Paulo também. Tá? Então, pode perceber também que, em 2013, a gente teve maior número de casos que a última epidemia, que foi em 2010. Então, cada vez mais está crescendo o número de casos, né? Esse é o gráfico que mostra isso. Cada vez mais está crescendo, cada vez mais está circulando os 4 sorotipos, cada vez mais pessoas estão adoecendo, cada vez mais pessoas estão morrendo. Só para vocês terem uma ideia, em 2012 foram notificados 28 mil casos, em 2013, 380 mil. Casos confirmados em 2012, 21 mil, e em 2013, cerca de 200 mil. Casos graves, no ano passado, 89, esse ano, 409. Óbitos de letalidade, 13% a 14,6%, esse ano, 13 óbitos com 14,6% de letalidade. Aqui, 66 óbitos com 16% de letalidade. O que é letalidade? A capacidade de causar doença grave e morrer. Então, veja vocês que a situação parece que vai complicando, né? Ela vai crescendo, ela vai se avolumando. O que a gente pode pensar? Isso aqui é um mapa que mostra a incidência de dengue. Né? O que é incidência? É número de casos por 100 mil habitantes. Então, nessa aqui, vocês não precisam enxergar, mas onde está marrom, significa que teve mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Vamos olhar só o marrom. Tá? Ó, essa região de Campinas, Baixada Santista e Litoral Norte. Onde teve caso de dengue? Onde está marrom aqui. Ó. Onde teve transmissão alta de dengue? Onde teve transmissão média de dengue? Está aqui. Ó. Onde teve transmissão baixa de dengue? E onde não teve transmissão são os branquinhos. Só para vocês terem uma ideia, no geral, do estado, como que foi a transmissão. Tá? Então, nós tivemos 542 municípios com transmissão. Esse ano, 2013. Dos 645 que nós temos.
E aí a gente entra numa praia que eu conheço um pouco mais, que é a questão do controle vetorial. A gente tem um mosquito, está lá, ó, pequenininho, está vendo? Ele é menor que o pernilongo comum, é escuro e tem umas listrinhas meio esbranquiçadas, parecendo... Mas não é exatamente assim. Ele é tão pequenininho que a gente não enxerga esses risquinhos, parece esbranquiçado. Na luz do sol, você enxerga melhor. Tá? Aqui, aumentado o tamanho dele, dá para vocês perceberem que se alimenta de sangue. Quem se alimenta de sangue? A fêmea. Por quê? Porque ela precisa de uma proteína que tem no sangue para maturação dos ovos. Quando nasce a fêmea, em 24 horas, ela já está pronta para a cópula. E ela adquire um material genético suficiente para a sua vida toda. Só que os ovos vão amadurecendo aos poucos. Tá? Então, cada vez que ela se alimenta, o repasto sanguíneo, como é chamado, cada vez que ela se alimenta de sangue, ela fica em repouso durante uns 48 horas e os ovos vão amadurecendo e ficam prontos para a oviposição. Aí a fêmea vai procurar um local, um recipiente que tenha água. Se for uma residência térrea, ela vai procurar fora, no peridomicílio. Mas não tenha dúvida que, se ela não tiver como sair para fora, ela vai procurar dentro da casa, do imóvel. Ela vai procurar um recipiente que tenha água. Qualquer recipiente que tenha água é um bom criadouro para ela. Pode ser uma caixa d'água, pode ser uma calha, pode ser uma laje que esteja acumulando água, pode ser um vaso de planta, pode ser um pneu, pode ser qualquer. Os mais variados recipientes. Ela se utiliza de qualquer recipiente que tenha água. Recipiente artificial. Por isso que o mosquito se adaptou excepcionalmente bem ao ambiente urbano, porque nós oferecemos, né? Nós temos uma grande oferta de recipientes artificiais, que são os copinhos, que são as garrafas, que são isso, que são aquilo, que são descartados inadequadamente no meio ambiente. Então, ela encontra recipientes 1000 para ir fazer a oviposição. E ela não coloca os ovos num recipiente só. Ela coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para garantir a sobrevivência da espécie. É uma mamãe muito esperta. Então, veja você, por isso que a gente tem uma grande quantidade de mosquito. Né? Uma grande quantidade. E, veja, eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar no site da SUSEM e mostrar a evolução da infestação do mosquito, tá? De 85, quando começou, para cá. Pode perceber nessa curva aqui embaixo, ó, como vai crescendo aqui ano a ano, ó, a infestação. Esse vermelhinho é onde tem mosquito Aedes aegypti. É só uma questão de tempo. Então, veja só, como que é interessante a gente observar que começa com o mosquito. Olha aí o mapa de 2013.
Em 2013, nós temos cerca de 580 municípios com infestação pelo Aedes aegypti. E, para isso, o que as prefeituras realizam? Quais são as atividades que elas realizam para controlar esse mosquito? Que não estão dando muito certo, né? Porque, senão, não ia infestar dessa maneira. Não teria crescido tanto. Mas ela se utiliza de agente de controle de vetor, que vão de casa em casa, e, na época de epidemia, de um agente que vai matar o mosquito, que vai nebulizar. Então, geralmente, as prefeituras contratam agentes de controle de vetores que vão nas casas e orientam as pessoas a não terem recipientes com água. Ah, mas esse tonel, esse tambor, eu não posso jogar essa água, porque falta água aqui. O fornecimento de água não é regular, então, esse tonel eu tenho que deixar aqui. Então, qual que é a orientação? Que ele fique bem vedado. Então, é esse o papel que o agente comunitário de saúde ou agente de controle de vetores faz, visita casa a casa. Agora, vocês imaginam um município que tem a quantidade de imóveis que São Paulo tem. Quantos agentes eles precisariam para ir pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, na casa de cada um dos munícipes dessa cidade? Eles têm 200 mil. Então, não adianta o agente ir lá na casa, naquele dia, orientar a população, orientar o morador, e depois o morador não fizer a manutenção do seu ambiente. Se os criadores voltarem a aparecer lá. Então, pode ser que no dia que o agente vai para lá, ele até deixa tudo em ordem lá, né? Porque esse agente ele tem a orientação que, se o morador, que tem que ajudar, orientar o morador a retirar os recipientes. Certo? É essa a orientação que ele tem. Ele vai lá para verificar como que está a situação, orientar o morador como que ele deve fazer. Então, se tiver algum recipiente que é de risco, ele tem que ficar alerta. Ou tem que mudar a posição. Às vezes, é só alterar a posição. Às vezes, um pneu está no tempo. Pneu, às vezes, a pessoa não quer se desfazer de um pneu usado porque a criança brinca com o pneu, digamos assim. Mas qual é a providência? É tirar o pneu do tempo e guardar no local coberto. Porque, se não chover e não cair água dentro do pneu, ele não vai ter. A fêmea do mosquito só vai procurar recipiente com água, para fazer a oviposição. Percebe? Então, se tem um recipiente no tempo, eu posso mudar ele de lugar. É simples. São medidas simples que os moradores são orientados para adotarem nas suas casas, para evitar que os recipientes sejam potencialmente um criadouro do mosquito. Certo? Essa aqui é a ideia. Agora, no momento de epidemia, quando tem transmissão de dengue, quando tem circulação de vírus, o mosquito, como que o mosquito se contamina? A fêmea vai picar uma pessoa para se alimentar de sangue, para maturar os ovos, e, quando ela suga o sangue, ela também suga o vírus. E o vírus, ele tem um ciclo biológico dentro do mosquito. Ele entra dentro do mosquito, vai para o trato digestivo, e lá ele se reproduz. E depois se aloja nas glândulas salivares do mosquito. Quando o mosquito vai picar de novo, isso não é imediatamente, tem um período de incubação que acontece isso. Quando o mosquito vai picar de novo, ele usa saliva, porque a saliva do mosquito tem um componente que é anestésico.
Então, ele usa a saliva para a pessoa não sentir a picada e para não, veja só, e para não coagular o sangue, porque ele quer o sangue vivo. Tá? Usa a saliva e, quando usa a saliva, não é para introduzir o vírus que ele usa a saliva. Ele usa a saliva para não coagular o sangue e para anestesiar o local. Tá? Mas ele acaba introduzindo o vírus. E é assim que acontece a transmissão de dengue. Ela se contamina acidentalmente quando ela vai se alimentar para maturar os seus ovos. E ela transmite quando ela vai se alimentar de novo, depois de um período que o vírus se desenvolveu dentro dela. Vocês perceberam? Para acontecer transmissão de dengue, 200 mil casos de dengue nesse estado, precisa ter muito mosquito. Muito mosquito. Precisa ter vírus circulando. Precisa ter pessoas andando de um lado para o outro. É isso que dá a transmissão de dengue. Agora, qual que é o elo mais frágil nessa cadeia de transmissão da doença? Matar o vírus a gente não consegue, porque o vírus ou está dentro do mosquito ou ele está dentro do homem. Não conseguimos. Matar o homem também não vamos matar. Certo? Quem que a gente vai matar? A gente vai matar o mosquito e não deixar ele nascer, eliminar o criador. Então, veja, esse homem aqui, ó, ele vai jogar veneno num momento de epidemia, quando tem muito mosquito contaminado voando, e que pode picar qualquer pessoa e contaminar. Então, no momento de epidemia, é recomendado o uso do inseticida, que é um produto químico, e que é nebulizado para matar esse mosquito. Como é que funciona isso? A pessoa, o agente, esse aqui é o aplicador, mas antes dele, vai uma pessoa na casa e fala assim, olha, está tendo caso de dengue aqui nessa região e a gente vai nebulizar essa casa. Precisa que todas as pessoas saiam e esperem do outro lado da rua. Criança também. Passarinho também. Passarinho tem que cobrir o passarinho. Tirar a roupa do varal. Tem que guardar os brinquedos, carrinho de bebê, essas coisas tem que cobrir. Alimento tem que cobrir. Tá? Cachorro tem que tirar também de casa, porque você está falando de um veneno. E aí, o aplicador chega e ele nebuliza as janelas e as portas, que têm que estar abertas, e as cortinas têm que estar afastadas, para o veneno entrar dentro de casa, porque é lá que o mosquito está. Certo? Não é uma tarefa fácil. Tem um custo muito alto. E é o uso de um produto químico tóxico, que mata o mosquito por contato. Esse veneno, ele é diluído, só um minuto, ele é diluído em óleo de soja, que mantém as gotículas suspensas no ar, e a morte do mosquito é por contato. Certo? Então, quanto mais tempo as partículas ficarem no ar, mais tempo, mais possibilidade de contato com o mosquito vai ter. Certo? Só que é uma medida que não deve ser usada de rotina. Por quê? Porque a gente tem que ter uma política de restrição do uso do inseticida e usar somente em ocasiões especiais. Somente no momento de emergência, com o objetivo de eliminar os mosquitos que estão, os adultos que estão contaminados. É para isso só. Agora, a população desconhece isso, essas informações. E fala assim, quando que vocês vão vir aqui passar o veneno? Porque mata o mosquito, mas mata a barata também, viu?
Mata rato, mata outras coisas também. Outros seres viventes. Você percebe, então? Então, a gente tem que ter uma política de restrição do uso de inseticida, porque agride o meio ambiente, porque a gente tem que usar somente em ocasiões especiais, porque também tem a questão da resistência do mosquito. De repente, esse produto não serve mais, como a gente já aconteceu. A gente tem que substituir o produto, o inseticida que estava sendo usado, porque não fazia mais diferença usar ou não usar. O mosquito desenvolveu uma resistência ao produto. Então, a questão do controle químico, né? Do controle químico, das orientações, esse aqui é momento de transmissão de emergência, momento emergencial, que a situação está crítica, a transmissão está muito alta e as pessoas estão adoecendo e morrendo. É no momento de emergência, é uma emergência em saúde pública. Tá certo? Não é para ser usado isso de rotina. De rotina é educação. De rotina é isso que essa moça está aqui batendo palma para falar assim, olha, morador, não deixe recipiente com água na sua casa. Por quê? Porque pode ser um criadouro do mosquito. E tem que evitar que isso aconteça. É isso. Então, é educação que precisa. É ajudar a divulgar essas informações. Né? Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês e vocês têm outras pessoas que vocês conhecem que vocês podem transmitir essas informações. Né? Essas informações que eu estou passando para vocês, amanhã ou depois, vocês podem transmitir para 1, 5, 10, 15, 20 pessoas, que pode transmitir para outras pessoas. E aí vai fazendo uma rede de informação em saúde que vai ajudar as pessoas à prevenção de uma doença que é evitável, mas que pode levar à morte, como vocês viram aqui os números. Então, nós não estamos falando de uma coisa assim em teses, né? Não estou falando de uma utopia, não estou falando de estou falando de um fato concreto. Nós temos uma doença que é evitável, uma doença grave, que pode levar as pessoas à morte. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho um vídeo de um programa do Jornal Nacional, que foi realizado, tipo assim, em setembro de um ano, e foi usado esse programa em abril do ano seguinte. Em setembro desse ano, estava falando que podia ter uma epidemia de dengue. Em abril, apareceu a epidemia de dengue, no Rio de Janeiro. Pena que eu não trouxe. Se eu tivesse trazido, eu mostrar para vocês. Então, vejam vocês. Foi anunciado, em setembro, que tinha que tomar medidas concretas, que o poder público, que tinha que mobilizar a população, que a população tinha que estar consciente de participar das ações, né? Que tinha que mobilizar a sociedade civil, os CRECES da vida, né? Os CRECES, os conselhos de categoria profissional, né? A televisão, a mídia, o rádio. Todo mundo tinha que estar envolvido nessa campanha e fazer uma grande divulgação para que isso não acontecesse. Aí o jornal mostrou, em abril do ano que vem, que aquilo que eles tinham falado lá em setembro aconteceu em dobro. E apareceu crianças morrendo, que morreram. As famílias perderam as crianças, perderam adolescentes, jovens, moças, rapazes, adultos. Uma grande quantidade de mortes de uma doença que podia ser evitada. Então, na verdade, a gente sente muito quando acontece uma morte, porque não precisava acontecer. A pessoa tem a vida toda pela frente e que foi roubado o seu tempo, a sua vida foi. Né? Então, veja, a ideia aqui é justamente a gente pensar nisso.
Quando a SUSEM e os municípios fazem visita, uma grande quantidade de imóveis deixa de ser visitado porque eles estão fechados. Dentre eles, uma parcela está desocupada para venda e para locação. Mas tem também imóvel que você não encontra ninguém. Mas que está habitado, mas não encontra ninguém. Mas você encontra também uma grande parcela para venda e para locação. E dependendo do momento, né? Tem hora que o setor aí esquenta, né? E você não acha casa nem para alugar, nem para vender. Mas tem hora que dá uma baixa. E aí aparece muita casa para vender e para alugar, né? Então, como essas visitas são feitas de rotina, e nem todos os municípios têm 1 milhão, 10 milhões, 11 milhões de habitantes, né? Muitos municípios são pequenininhos. Então, o município tem agente suficiente para visitar 1.000 imóveis. Para cada 1.000 imóveis, ele deve ter um agente. Então, se eu tiver 5.000 imóveis, preciso ter 5 agentes. Certo? Então, dá para mim cobrir a cidade e visitar todo mundo. Nós só temos 80 municípios no estado de São Paulo acima de 100 mil habitantes. Só isso. O restante, município pequeno. Então, cada prefeitura precisa mesmo se estruturar, ter as suas equipes. Mas, além disso, a sociedade civil organizada daquela localidade também tem que participar. E a população também. E as emissoras de rádio também. E a televisão também. E as entidades representativas também. Então, não adianta a maioria participar, precisa todas as pessoas participarem. Tá? Então, o que a gente nota nesses imóveis que estão fechados? Positividade de 15% em imóveis desocupados. Sabe o que significa isso? De 100, 15 imóveis tem criadouro do mosquito. Você encontra larva. Então, nesses que você encontra, onde você encontra? No vaso sanitário e no ralo. Bom, o que a gente pensa sobre isso? Temos algumas propostas aí para os corretores de imóveis. Ó, primeiro lugar, desenvolver ações que impeçam o desenvolvimento dos vetores nos imóveis por meio de uma prática individual e uma prática coletiva. Individual na minha casa, né? Eu tenho que olhar a minha casa, o quintal da minha casa, eu tenho que ser responsável pelo meu espaço ali, né? Já que o lar, né? Já que a nossa casa é inviolável, né? Tem alguém que é responsável por ela, que somos nós, né? Eu moro em apartamento aqui em São Paulo. E a minha família é de Curitiba. Então, quando eu me aposentar, e vai ser logo, se Deus quiser, eu vou morar em Curitiba. E eu quero comprar uma casa de vó, porque eu já tenho netinho, né, uma porção deles, então eu quero uma casa de vó. Eu não vou achar uma casa de vó no centro da cidade. Eu vou achar uma casa de vó mais afastada, né? Então, mas quem que vai cuidar dessa casa? Sou eu. Quem vai ser responsável? Eu quero fazer uma casinha de boneca no quintal da minha casa, para minhas netinhas brincarem. Quem que vai ser responsável de cuidar disso aí? Sou eu. Não é a prefeitura que é responsável pela minha? Não, sou eu. Então, quando eu apelo para a responsabilidade individual, estou falando da casa de vocês, de onde vocês habitam. E, quando eu estou falando de uma responsabilidade coletiva, é dos imóveis que vocês trabalham, para venda e locação. Então, orientar, desenvolver ações que impeçam que aconteça isso. Esses 15% não precisava acontecer. São 15 imóveis, dentro de 100, são 15 que os agentes não vão entrar. Então, os mosquitos vão ser gerados, vão se desenvolver, vão ter um ciclo biológico, vão crescer, vão continuar voando e vão contaminar outras pessoas. Certo? E não vai ter ninguém lá para olhar nada. E, se tiver um clima adequado, favorável, e tiver umidade, uma semana é suficiente para eles reproduzirem.
Uma semana. E eu sei que tem imóveis que fica muito tempo fechado, né? Mais tempo que uma semana, né? Fica, às vezes, 1 mês, 2 meses. Imagina a quantidade de mosquito que está sendo gerado. E uma outra coisa, orientar os proprietários de imóveis para venda e locação e temporada para adoção de cuidados com recipiente com água. Por exemplo, uma das regiões que mais teve casos de dengue esse ano foi Baixada Santista. E também Litoral Norte. Baixada Santista tem uma grande quantidade de imóveis de temporada. Não é verdade? Quais ações que poderiam ser feitas com relação ao proprietário naquele imóvel, quando ele aluga e quando desaluga, quando a pessoa vai embora, né? Quando aquela pessoa que alugou acabou o tempo da locação. Quais são as atitudes que ele pode fazer antes e depois? Quais são as orientações que podem ser repassadas para aquela pessoa que locou aquele imóvel? O que eu posso fazer? O que seria melhor? O que não seria? Como que eu posso trabalhar isso? Por exemplo, no Litoral Norte, uma grande quantidade dos proprietários são de São José dos Campos, Taubaté. Eles vão lá no momento, na temporada, né? E alugam os seus imóveis. Então, que trabalho que eu posso fazer com esses proprietários que moram lá em São José, que moram lá em Taubaté, né? Então, quais seriam as ações recomendadas? E, nesse sentido, o Cresce é um grande parceiro, porque eu sei que tem desenvolvido, que tem um grupo de trabalho aqui que tem desenvolvido ações em todo o interior do Estado. E que as delegacias do Cresce têm se juntado às prefeituras municipais para trabalhar essa questão. Exatamente como a gente está preconizando aqui, orientando. Né? Tem imobiliárias que treinam os seus corretores para olhar. Quando ele vai mostrar um imóvel para um interessado, para olhar o imóvel. Porque, se eu sei que a positividade é no ralo e é no vaso sanitário, e o imóvel geralmente está vazio, a não ser que você encontre lá um vaso de planta, lá no fundo, alguma coisa assim. Né? Mas, se ele estiver vazio, você vai ter 2 locais, principalmente, para olhar. O ano passado, o ano retrasado, uns 2, 3 anos atrás, nós fizemos um checklist. Um checklist. O que o corretor poderia olhar na sala, que poderia ter um criador, o que ele poderia olhar na cozinha, o que ele poderia olhar na área de serviço, no banheiro. Tá? Então, se ele tiver um papelzinho desse tamanho, que ele vai marcando. Olhei isso, olhei aquilo. É uma opção. Tem prefeituras que treinam esses corretores para fazer esse trabalho. Né? E é um trabalho legal, porque soma, é responsabilidade social, sim, que a gente está compartilhando. Né? Que a gente está integrando e realizando uma articulação intersetorial para a gente vencer uma doença. Né? Para a gente ter um projeto em comum, um projeto de prevenção de doença. E uma outra proposta é a vigilância com recipientes com água que constitui risco e que não podem ser removidos. Por exemplo, uma piscina. Um imóvel que tem piscina. Piscina não tratada é um criadouro para o mosquito. Então, qual é a vigilância que eu tenho que ter com esse recipiente? Né? Então, essas questões é que a gente precisa pensar como que a gente vai trabalhar. Né? E o que constitui um criadouro? Qualquer recipiente que acumule ou possa acumular água. Então, veja, aqui tem uma bromélia. É um recipiente natural. Naturalmente, as bromélias acumulam água nas suas folhas. E, às vezes, as pessoas falam, mas o que eu faço com a bromélia? Como que eu vou eliminar essa bromélia? Como é que eu vou eliminar essa água? Não pode eliminar água. É da própria natureza da planta e do ciclo de vida dela aquela água. Ela precisa ficar lá. Né?
o ideal era que ela continuasse no habitat natural dela, né? Mas a gente trouxe ela para a cidade e plantamos no nosso condomínio. Não foi isso? E aí a gente tem que cuidar. E qual que é a recomendação para a bromélia? A única recomendação é usar jato d'água, uma vez por semana, o esguicho. E aí você elimina aquela água e as formas de vida que, porventura, estejam lá. Porque, se cair no chão, a larva morre. Se eu tiver um pratinho, um copo, se eu tiver um copo com água, com larva, e fizer isso no chão, acabou o problema. Você resolveu o problema. Aquelas larvas vão morrer. Não vão nascer os mosquitos. Então, qualquer criador, o criadouro é qualquer recipiente que acumule ou possa acumular água. Tá? Então, veja lá. Caixa d'água, sem tampa. Vou só mostrar alguns exemplos, né? Ó, um tambor com água. Vaso sanitário. Essa caixa que muitas residências, muitos imóveis têm, que acumula água também. Calha. Calha acumula resto de material de construção, acumula folhas, entope, acumula água, né? Piscinas que não estão cobertas. Então, o que a gente espera, né, de cada um de vocês? E, quando a gente compartilha essas informações, nós estamos esperando que cada pessoa se torne um agente multiplicador. Que cada um de vocês se torne um agente de saúde, né? Multiplicando o quê? As informações que vocês receberam, as recomendações que foram dadas, e repassar as informações para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que não estão aqui hoje, porventura, né? E que poderiam estar contribuindo também, né? Os vizinhos, os amigos, os familiares, tanto no lar, na escola, como no trabalho. Doutora Irma, por favor. Nós temos aqui uma pergunta de uma internauta, a Márcia Parrini. A Márcia Parrini, ela pergunta, além do trabalho de conscientização da população, será que uma vacina, como foi feito com a febre amarela, ajudaria a nos protegermos da dengue? Sim, com certeza. Existem estudos sobre a vacina que já estão em andamento há um bom tempo, né? E a previsão é que, em breve, a gente tenha uma vacina. Seria, sim, uma medida de proteção muito importante, né? Com certeza. A questão que não está ainda decidida é que a vacina ela tem que imunizar contra os 4 sorotipos, que são 4 sorotipos, né, ao mesmo tempo. Então, para chegar lá, os estudos estão sendo feitos, testes estão sendo feitos, né? E eu acredito que, em breve, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, ou 3, ou talvez 5 anos, a gente já tenha essa vacina. Tá? Eu acho que eu terminei a minha exposição.